Sejam bem-vindos ao TRPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Sejam bem-vindos de volta, na verdade, ao Motor House em Caxias do Sul com um grande Décio. Deu certo! Tudo bom, mano? Tudo bem, galera? Porra, bom, enfim. E vim pra cá, para o Motor House. Ficar com vocês é uma coisa sempre, tipo, sensacional, porque vocês, se vocês não conhecem a galera da Motor House, vocês não têm noção da vibe boa que é aqui dentro, embora hoje esteja um pouco desagradável por conta da temperatura excessiva. Tá bem calor, né? Tá tipo aquele aviso de Danger to Manifold, Foi, assim. Quente pra caramba. Mas, pessoal, estamos aqui hoje para poder conhecer o Voyage do Décio, que é um dos seus carros mais icônicos. E assim, o visual dele é fantástico. Embora você seja muito exigente, fala, não, mas tem isso, não, mas tem aquilo. Mas, rodinha, essas rodas são... Weld. Weld? As rodas são Weld. Na dianteira não é 15, né? Não, é 13 por 8 na dianteira e na traseira é 15 por 4. E pneuzinho, assim, é um carro de arrancada? É um carro de... A ideia era, tipo, montar ele com uma base, com uma pegada em arrancada. Tá. Mas eu nunca deixei de usar ele na rua, né? Então ele tem algumas coisas de carro de pista e algumas coisas de carro de rua. Ele é tipo um pato, né? Ele não faz nada bem. Aí ele não anda na pista bem e não anda na rua bem. É divertido. É um carro divertido, é pra dar risada, basicamente. Isso, é um carro pra dar risada. Isso aí. A ideia de montar o carro sempre foi isso aí, pra ter uma diversão mesmo. Diversão, é isso que importa. Exatamente. Mano, tô conhecendo agora, não conheço teu Voyage. Então assim, é um Voyage GL 1.8? Isso. Originalmente ele era um Voyage GL 1.8, 1990 é o ano dele, né? Tá. Ele ainda mantém a questão tipo, de motor, a parte de baixo, virabrequim e bloco, ainda são do 1.8. Ele só ganhou pistão maior. Maior. Para questão de cilindrada, né? Tá, perfeito. A taxa, você lembra alguma coisa assim? Sim, a taxa desse motor é 11,2 por 1. 11,2 por 1? É alta. Caramba! É uma taxa, isso aí, é uma taxa alta. E você anda com gasolina? E eu ando com gasolina pode. Pode, ou seja, um projeto bem pra usar. É bem específico, assim, hoje, o que ele tem? Tava te comentando antes, a questão de comando dele não é muito forte, ele é um comando nacional mesmo, 288. Tá. E o cabeçote tem as válvulas do 2.0. Ele, de uma parte de cima ali mola aquela receita bem antiga já, que fazem 11 para 12 anos que eu montei. 12 anos, quase 12 anos você tá com esse carro assim? Sim, a configuração de motor é assim, mudou um pouco a alimentação, sabe? Eu montei no começo, ele era carburado. Tá. E depois ele ganhou uma Fueltech, é uma Race Pro. Race Pro, um FI. Sim. Alô, primórdios da Fueltech. Como eu falei, ele ganhou essa injeção aqui fazem uns 10 anos, assim, ó. Que legal, cara. Entendeu? Então, faz algum tempinho já que ele tá nessa... E eu brinquei, tipo, já fui várias vezes pra pista com ele, sabe? Mas o intuito nunca foi fazer o menor tempo do mundo. Eu sempre gostei de ir andando com ele, correr e voltar andando. Nem sempre deu pra voltar andando. Acontece. Às vezes acontece. A gente vê, quando a gente tava colocando o carro no dinamômetro, que tem embreagem muitos discos. Embreagem muitos discos, ela faz um pouquinho de barulho, né? E ela é um pouquinho agressiva, assim. Tá, eu faço eu falei, calma, Décio. Faz parte daquela experiência sensorial do carro, né? Tu tá tentando sobreviver e ele tá tentando te matar. Boas palavras, sabe? O câmbio dele é original ou escalonado? Não, o câmbio dele ele é forjado. Primeira quarta? Primeira quarta, isso mesmo. E tem as relações dele foram... Na verdade não tem nenhuma relação original, na verdade ele acaba sendo mais longo de primeira, segunda e terceira, quarta é um pouquinho mais curta e quinta é mais curta. Tá, entendi. Então, tipo, ele é um carro que é um pouquinho pesado para sair da inércia, mas depois ele acaba ficando com as relações mais... Eu fico pensando que se você tem chão em primeira longa, isso com 60 pés deve ser divertido, assim. É divertido. É ruim um pouco de acertar a embreagem multidisco, sabe? Porque eu vejo... acertar o pé esquerdo ali, mas quando ele sai, geralmente ele sai bem. Mano, a ideia desse vídeo aqui é começar dando uma passada no dinamômetro, mostrar pra gente que rende o seu Voyaginho 1.8 aspirado, pode ser? Vamos lá, vamos passar então. Ligar as câmeras e é isso. Vamos ver o quanto que rende o Voyage clássico do Décio. Não veio muito, não. É? Fraquinho. Então, veremos. Passagem você faz em quê? De terceira? Quarta marcha. Quarta marcha? Porque uma relação de câmbio que eu estava comentando, ela é mais longa? Curta. Curta, desculpa. Aí passar de terceira não fica real. Nesse caso, quarta é... Perfeito.
17 kg de torque. Ah, a gente consegue conversar. 110 WHP e 17 kg de torque. Num carro que pesa... Cerca de 900 quilos, 900 e pouquinhos. Bom, é 9 kg por... Menos que 9 kg por cavalo, porque a gente está falando, normalmente a gente considera no motor. A gente está pegando na roda aqui, então o rendimento é bom. Isso aí. Aí a gente perdeu um pouquinho, né? Ah, tudo bem, né? A gente fez um teste de A gente manhã. fez um teste antes. É que a temperatura sobe 3 graus a cada sobe. 5 minutos no momento, então assim, daqui a pouco a gente está na superfície do sol. Mas esse aí é mais ou menos o rendimento do motor. Não Tá. é grandes coisas, né? Mas, Tem como melhorar? cara, eu acho que tem como melhorar. Sério? Tipo, Dá agora, pra assim, o carro parado de mão tem como melhorar alguma coisa? Eu acho que dá, sim. Acho que dá, sim. A gente sempre tem uma cartinha escondida na manga, né? Não é a gente não, ele tem, porque não é tão comum cartinha na manga assim. Então o pessoal desce agora, vou mostrar o que tem aqui. Vou mostrar a maldade. Olha, mostra a maldade lá. Dá pra ver? Dá pra ver um Minion prendendo a respiração ficando vermelho. Na verdade, até muita gente vai dizer, não, mas o motor rende pouco, porque realmente rende pouco. E só aspirado ele rende pouco, porque apesar da taxa de compressão ser relativamente alta, eu tenho que tirar bastante ponto. Isso aí. Porque na verdade, o conjunto está todo preparado para o nitro, né? Para andar com o nitro, Isso aí. né, digamos assim. Então você mata o carro num uso Sim, normal. é isso aí. Na para verdade, poder... o que acontece, o mapa de ponto, a forma que eu fiz, eu disse, não, eu vou deixar sempre o mesmo mapa de ponto, independente se eu estou usando nitro ou não estou usando nitro, por uma segurança. Garantir que nada vai de repente vir 6, 7 graus a mais Então, e tudo... Isso aí, então até 3.000 RPM ele tem um mapa, digamos, normal, de um carro aspirado, enfim e tal, e depois o mapa de ponto dá uma falecida. Vamos ver se dá pra ver aqui. É 712, até que não... porque na verdade o que acontece, ó, eu comecei a acelerar em quase 3.000 RPM. Ah, então tá. E no fim não... E é o que você não gira vai normalmente mostrar 6.400, normalmente mesmo com nitro é o que você gira. Já gira um pouquinho mais, tá? Mas Não, não tem por que muito, tipo, o carro já tá morrendo assim. Na verdade, se fosse ver, ele até Ele até aguenta, ele na até verdade, tá bem aguentaria mais, planilho aqui. mas não... Desnecessário, como dizem. Sabe? Então, Décio, vamos fazer uma passagem com o nitro? Vamos dar uma passagem com o nitro. Eu quero ver o nitro funcionando, Décio. Eu estou curioso, Décio. Vamos dar uma passada com o nitro. Qual é o procedimento para você fazer Ah, para o nitro funcionar? É só girar a garrafa, ter um interruptor? Ó, a gente dá pra ver que eu já andei com garrafa no porta-mala, mas eu prefiro andar com ela acessível ao braço. Então eu ia te perguntar um negócio, se alguma coisa às vezes eventualmente der errado, a gente não quer o pior. Exatamente. Dá um backfire e pega fogo no... Ou tu for acelerar com alguém e a garrafa tá no porta-mala fechado. Mano, eu pensando na segurança, o cara me fala: tá distante a garrafa, eu não vou poder dar o cacete no cara agora. É preferível estar preparado, né? Então, Claro, entendi. Agora eu uso a garrafa sempre dentro do carro. Por questões de segurança, pessoal. Vamos lembrar só que o nitro, o que acontece? Ele não queima, né? Ele não é combustível, ele é Exato, comburente. Ele ajuda o combustível que eu vou inserir a mais no motor a queimar. Então ele não tem perigo de explosão. Explosão incendiária. Explosão incendiária, exatamente. A garrafa, eu uso uma garrafa da NOS, né? O kit da Sniper. Ela é muito segura, tanto que ela é aprovada para uso nos Estados Unidos. Então a gente tem uma noção que ela tem válvula de segurança e tudo. Por mais o que acontecer, se acontecer alguma coisa, que ela vai abrir a válvula de segurança e vai dissipar o gás. Sensacional. Então vamos nessa, como é que é? É só chegar lá, girar? Isso, abre o... Você tem algum interruptor no painel, alguma coisa assim ou não? Já vou mostrar. Vou ficar dentro aqui, não sei se quer filmar pela... Não, tá tranquilo, tá pegando legal daqui. Isso aí, abre aqui, que inclusive ela tá aberta, né? Ah, já está aberta. Já tá aberta, né? Não posso, tem que estar sempre preparado. E eu uso a borboleta, essa aqui. Tem uma borboleta, tá? Isso aí. Eu uso a Tem borboleta. uma borboleta e pé embaixo. Isso aí. Na verdade, tem uma sériezinha de seguranças que eu uso aqui. Além, claro, da garrafa tem que estar aberta, tem que estar acionando a borboleta, né? O interruptor aqui no caso. Eu tenho uma ligação, a linha de combustível é separada do nitro e da injeção eletrônica do motor. Para não ter uma possível perda de pressão? Isso mesmo, para evitar uma flutuação da coisa, a linha do nitro é separada. Aí eu uso uma bomba separada também. Aí o nitro só permite acionar se o interruptor da bomba estiver acionado.
Perfeito, ou seja, não tem o risco de você explodir o motor com mistura pobre. Isso é, a ideia foi tentar fazer alguma sériezinha de segurança. A mesma coisa que, tipo, a Fueltech só libera o acionamento do nitro a 3.500 RPM, né? E pé embaixo. Tá bom. Tendendo essas condições, Ele vai nitrar. Bom, então ele tende a nitrar. Eu estarei aqui atrás observando, curioso. Deixa eu ver se a câmera ainda tá recando aqui. Tá recando aqui. Vai nessa, desce. Vamos lá. Vamos lá. É importante lembrar de soltar o freio, né? Pra não passar De tirar o freio é bom. freio pra não passar vergonha. Acontece nas melhores famílias, a gente acha. Desce! Olha pra isso. Ele veio de máximos, né? Vamos colocar ali 202 cavalos de roda e 29,88 que estão aqui. Passou dos 200! Não era a ideia, porque a configuração é exatamente igual àquela que tava na... Você tá ligado, né? no Isso nosso aí é teste. o... A gente fez um outro teste, cara, metade do ano passado mais ou menos, deu 199. É isso aí, Que o foi a motor primeira ficando vez mais que eu saudável. passei no dia, o motor ficando mais saudável. Estranho isso, né? Eu devia ir Não. morrendo. Não. Não? Tem muito uso até ele começar a morrer. Tem muita folga pra ser criada até ele começar a morrer. É o canto do cisne, né? Vamos lá. Eu não sei, desculpa, vamos conversar sobre como ele é um motor que tem um comando de alguma coisa, não adianta acelerar ele com a rotação muito baixa, né? Porque ele vai ficar só naquela fase... E é um perigo com o nitro, né? Você não pode até porque o nitro, nitrar. o nitro Não nunca entra. vai entrar, isso Antes aí, disso. da forma que eu montei ele nunca vai entrar, então eu acelero sempre quase lá nos 3.000 RPMs pra começar e dá pra perceber que essa aqui é a fase do motor. Onde ele cospe de E volta. não sei porque aqui acontece alguma coisa Alguma coisa estranha. acontece. Inclusive, deixa eu E é mostrar um bem negócio pra vocês. Aqui, pessoal, algo acontece porque eu quero mostrar uma pequena comparação. Tem que botar aqui isso. Exatamente. Pega 12 ou 13, tanto faz. 2 cliques e agora dá 2 cliques na 14. 2 cliques na 14. Isso. Ali, ó. Meu Deus do Vamos céu! só tirar o torque aqui pra gente falar só. Depois a gente conversa do torque. Mas eu não quis. Bom, é um pouco brutal. É um pouco brutal a entrada. É que essa, na verdade, é a minha ideia com o carro. Tipo, eu tenho esse carro, na verdade, é pra me divertir. Tá. Né? Então eu gosto disso aqui que eu chamo de espanco, né? Eu gosto desse espanco aqui porque ele é muito divertido. É aquela coisa, tu tá andando ali com o carro, aí tu acelera, quando chega nessa fase aqui, espalha os cadernos. Espalha os cadernos. Mais uma expressão que eu aprendi aqui pra levar pra frente. Isso aí. Tu vê que ele tem um salto de potência. Ele, Isso que eu vejo, hein? Ó, tipo assim, aqui exatamente não é a mesma coisa. 3.300, isso aí, uma 72 curva em cima- WHP. Isso aí, uma curva em cima da outra. Aí a gente passa pela fase mágica ali dos 3.300, que é quando começa a entrar o nitro, e chega lá em 3.500 já dá uma diferença de 53 WHP. 53 cavalos de roda. 53 cavalos de roda aqui. É, e a Mas diferença- continua, né? Isso aí, daí Eu continua. tenho uma dúvida. Deixa eu perguntar. Normalmente, nitro, você tem a curva que cresce e mantém, né, acima da Sim. curva original. Mas tem uma coisa em comum no seu, que eu acabei de ver aqui agora. Que é o quê? Normalmente, uma nitrada seria essa linha aqui, pra cá. Só que existe uma segunda subida. O que aconteceu aqui provavelmente foi, vamos pensar, a questão da temperatura do dia, enfim, quando o nitro começa a correr, ele, digamos, está tudo na temperatura do motor, né? A gente recém deu a passada com o motor só Aspirado normal. enfim, estava tudo quente. Eu acredito que o que tenha feito aqui realmente foi refrigerar e aumentar a eficiência.
Meu Deus, é tão marcante. Porque a gente deu que- uma passada em cima da outra, né? Eu achei tão marcante que parece um progressivo. Parece, sabe? Um S, um mas progressivo não, S. ele não Eu é. achei que eu tinha achado o pulo do gato e Não, eu não tenho progressivo, eu uso tudo no coisa. Foi Vê só aqui, ó, rapidinho. Então, realmente clica bem uma- aqui em... Vamos ver qual... Aqui estamos em 4.600 RPM. Ao invés de 101 WHP, pessoal, pulou para 171. Então, 70 cavalos a mais. Eu quero bem aqui, assim, que é o lugar da maldade. Aqui, 5.250, é isso. Tinha 105, pulou para 200 WHP. 95 cavalos de roda de nitro, é bastante. Você tem alguma dó? Não sou violão, né? Não nasci violão, daí eu não tenho dó. Tem uma outra também que você falou pra mim que eu marquei que eu nunca vou esquecer. Você tem dó dessa nitrada? Eu também não nasci pistão, né? Não, Então, para, tipo, eu tô falando isso aí, depois espalha. Cara, tá 12 anos já aí. Ele já fez a sua função muito bem, os pistões. Cara, se alguém se pagou, é esse motor aí. Na verdade, só no meio desses 12 anos aí, eu fiz uma... Eu acredito que já devo fazer uns 7 anos. Eu fiz uma troca preventiva de bronzinas. Aí te desmontou, olhou... Tava tudo bem ou tava Não, na arriscado? verdade, eu troquei anéis também. Trocou anel? Troquei anel também, mas não nem bruni. Só O trocou motor anel? não precisou. Eu troquei anel porque um deles estava com... Tipo, começou se fosse uma delaminação, alguma coisa assim. Ah, é. Um dos anéis. Talvez foi o choque de térmico? Algum susto, pode ter sido um choque térmico, mas eu acho que foi algum susto. Porque quando eu andava com esse carro carburado, o meu controle de ponto era bem pior do que a Fueltech. Sim. Entendeu? E aconteceu de detonar várias vezes, de eu quebrar a vela. Tá. De detonar, quebrar a vela, e eu acho que foi uma dessas vezes que quebrou a vela e deve ter dado uma triscadinha no anel ali. Mas faz 7 anos que tá nessa mesma configuração, com essas mesmas bronzinas, com esses mesmos anéis. Os pistão e as bielas são esses aí de 12 anos atrás. Meu Deus. Estão sobrevivendo. Meu Deus. Eu posso colocar o torque aqui pra gente ver o torque Sim, vamos junto? colocar o torque, Eu tirei ele só pra gente, pra ver se essa indecência. essa indecência tá aí. Olha que coisa. Bota bem aqui. Tu quer tirar a potência ou tu acha que... Não, deixa aí. Tá. Só bota em, tipo aqui em 3.700, vai. Ali, Pessoal, pula de 16.9 kg de torque para 29. É assim, tipo, ganhou quase um up TSI de torque. 13 kg de torque, É bastante. Mano. Pessoal, acho que fica a questão aqui, a dúvida pra gente. Vocês querem ver isso aqui andando? Que eu gostaria de ver essa curva você disse da patada, da violência, da alegria, do sorriso. Em qual marcha tu quer ver? Segunda é só exagero? Não. Só ficar cantando pneu, ele traciona alguma coisa? Depende do dia. Vamos descobrir então, pessoal. Aguardem. Bom, a gente falou, mas mostrar aqui. Mostrar um pouquinho, né? Foi você que montou tudo. Sim. Não, algumas coisas eu tive ajuda dos meus amigos, né? Porque era uma época antes de eu trabalhar com oficina mecânica, enfim, e eu fui incomodar os meus amigos que eram mecânicos para pedir ferramenta e coisa emprestada, e até algumas dicas, assim. Tá. Mas a maioria das coisas eu montei eu mesmo. Na teimosia, sabe? Por isso Teimosia. tu vai ver que... Tipo, tá limpinho agora, assim, mas, cara, não tem muito... Bom, motorzão AP, nada assim. A sua bobina de ignição era mais forte que a original? Sim, na verdade todo o sistema de ignição, Tá. todo o sistema de ignição é MSD, né? Bobina, cabos e módulo. Ou seja, para garantir a queima, né? Isso aí, o que acontece, uma coisa que... Quando eu comecei com nitro, tipo, era uma coisa que não era muito difundida. Isso foi o primeiro kit nitro que eu comprei, que inclusive é uma parte desse aqui, porque ele era um injetor só. Foi em 2007. E naquela época não tinha muita informação, eu comecei a ir atrás, enfim, e uma das coisas que eu ouvi falar muito dos americanos, né, aqueles que usavam nitro, era que tinha que cuidar da ignição, porque se por algum motivo apagasse a vela, podia ficar uma carga de nitro dentro daquele cilindro e num outro ciclo a vela podia dar ignição de novo. E de uma admissão e um backfire desgraçado. Exatamente, isso aí. Então, por isso que é uma das coisas que eu primeiro fiz um sistema de ignição bem forte, sabe? Bem forte realmente. Agora eu tava pensando uma coisa que nunca me tinha me ocorrido, né? O distribuidor passa o rotor, ele solta a energia da centelha, né? Normalmente para e o cachimbo, o rotor, ele vai embora, Sim. né? Se chegar lá e tiver tudo comprimido na câmara de combustão, né? Já formou a câmara de combustão, tá tudo comprimido, de misturar combustível com o nitro, né? Então, ou seja, muito ar e muito combustível. Se a resistência for muito grande, a vela não a centelha não consegue pular o gap da vela. Isso, não consegue pular o gap da né? vela. Sim. Só que assim, essa energia ficou acumulada no sistema.
Ou ela foi embora por algum lugar? Ela foi Não, dissipada? não, ela pode... Ela tá acumulada em Ou ela virou calor, né? Que uma parte dela vai virar calor, mas uma parte vai estar... Vai estar acumulada no cabo e na vela. sim. Ou seja, na hora que começou a descer, a misturar combustível lá, do piso começou a descer, começou a soltar a compressão que está ali, a resistência diminui. Sim, mas aí tu teria que ter, digamos, os cabos com capacitivos, né? Com essa questão. E daí esses, no caso, não são. Porque eu tô pensando no sentido dele... Ele não conseguiria acumular nesse energia, cabo aqui. Mas Entendeu? tem cabo antigo que... Pode acontecer algum caso. Eu, pra te ser sincero, uma coisa que eu nunca pesquisei. Me deu agora, assim, eu falando, nossa, mas é isso que pode soltar a centelha depois, quando já tá lá com a, sei lá, sim, mistura saindo, ou a quando diminui entrando, a pressão interna, né? Enfim, desculpa interromper. Momento, Márcio Murta tirando as dúvidas com o engenheiro. Mas, beleza, então você investiu muito na ignição, tudo MSD. Exatamente, é. E normalmente a gente vê um fogger só enfiado aqui. Isso, daí foi uma questão de escolha, né? Tá. Quando eu andava com... A primeira vez que eu andei com nitro nesse carro, ele usava um carburador original, TLDZ ainda. Então é até interessante contar a história do porquê que esse carro virou nitro. Na época eu já tinha o meu Passat, que é o meu primeiro carro. Não é o único dono, mas é o último dono, né? Não vou vender. Pode crer, sensacional, sensacional. E aí o meu Passat já andava com nitro. Mas eu sofri um acidente, enfim, e aí o carro ficou parado um tempo e eu acabei comprando esse Voyage para ser o meu carro de uso. E um amigo meu tinha um Gol GTI. E ele vivia sempre me incomodando, vamos dar um acelero e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, mas não tem como tu comparar um GTI 2.0, 9.2, que era o carro dele, com um Voyage 1.8 gasolina. É muita diferença de potência, sabe, dos carros originais. Aqui a relação do câmbio é longa, lá a relação do câmbio é curta. E eu disse, cara, vou ter que dar o pulo do gato. Mano, você colocou o nitro no carro só Eu pra dar um susto no coloquei cara. o nitro no carro, exatamente, só pra dar um susto no cara. E aí eu montei o nitro, só que na verdade ninguém sabia que eu fiz isso, porque eu não contei pra ninguém. Na verdade, o único cara que sabia disso é o Felipe Andrés, que hoje trabalha junto com o Anderson Dick na Feltec dos Estados Unidos, porque ele é daqui de Caxias, ele era meu colega e ele me ajudou a montar. Daí a gente montou e eu fiquei quieto, passou uma semana, não aconteceu nada. Na semana seguinte a gente se encontrou num sábado e a gente estava saindo da casa de um amigo nosso para fazer um churrasco na noite na casa de um outro amigo nosso. E daí a gente acelerou. Quer dizer... E aí ele ficou apavorado, né? Tudo bem, na época eu usava pouca potência, eu usei cerca de 30 cavalos só, só que... Mas já é o suficiente pra igualar ou andar na frente do GT. Isso aí, né? E aí ele ficou apavorado, nossa, como teu carro anda, e eu só negando, né? Não, isso aí não sei o que tem, cara. Teu carro deve estar com algum problema. Meu Deus! E ele ficou com aquele negócio na cabeça e começou lá na janta. Começou a abrir o carro. Começou a abrir o capô, começou a olhar cabo de vela, viu se o acelerador estava acelerando tudo. Foi muito engraçado. Foi assim que começou o nitro nesse carro. Cacilda. E aí, é interessante ver que você tomou cuidado. Aí, hoje, né, agora já, tipo, naquele tempo andava com um Ford só 30 cavalos, hoje a gente já viu que vem quase 100 cavalos de roda, né? De roda. Coisa, isso aí. Daí eu fui evoluindo, comprei um kit que era com 4 foggers. E aí, legal ver o detalhe, né, de você cuidar de um duto de cada admissão, né? Isso aí, Porque justamente o que acontece, se eu colocasse um lá, eu não tenho, usando potência, digamos, relativamente alta, né? Eu estou dobrando a potência do motor. Você não sabe se a distribuição vai ser perfeita entre todos os Exatamente, cilindros. apesar de que as admissões são projetadas de forma que tenha uma distribuição boa, mas né, o gás entra com pressão, com velocidade, enfim. E sem contar que assim, né, existe, isso aqui foi, me corrija se eu estiver falando besteira, mas isso aqui foi projetado para você abrir o corpo de borboleta, você ter a passagem somente de ar numa situação de aspiração natural. Natural, isso aí. E esse ar só vai entrar em contato com o combustível quase na entrada do cabeçote ali. Agora, outra coisa é você botar um fogger que vai injetar ar e combustível a quanto? 900 PSI, digamos assim? Sim. Né? Ou seja, hoje talvez um pouco mais porque está mais quente, talvez é por isso que rendeu. Também rendeu mais. Mas aí, quando você injeta isso com tudo para dentro, você muda completamente a turbulência, o fluxo e tudo mais. Imagina o que ele está injetando de força para cá, para o fundo. Então, esse, sei lá, desses 100 cavalos aqui, podia ser tipo 10, tá ligado? 40 e o resto divide, sabe, tipo 25. Sim, isso mesmo. Então, para evitar isso aí, daí eu montei um kit que é um forte, fiz umas flautas, né? Só para fazer a questão da divisão do combustível e do gás. Outra coisa que dá para ver aqui também, eu tenho um filtro de combustível dedicado, né, para do nitro, porque os Giclese, eles têm uma furação
do nitro e ela é um furo pequeno, ela é calibrado, né? Então, principalmente na parte do combustível, se entrar alguma sujeira e trancar um giclée... Entra somente morte o de gás. pistão, né? Exatamente. É morte de pistão, isso não Com tem. sorte, é morte só de pistão. Né? Isso aí. Que Depois... pode derreter ao ponto da biela ficar soltinha lá dentro Isso aí. e ela resolver sair para ver o mundo. É exatamente isso. É triste, né? A gente não quer. Não quero. Então, tu pode ver que, apesar de ser uma admissão original do MI, né? Ela tem um Corpinho de borboleta. corpo de borboleta maiorzinho, um pouquinho maior. Dá pra ver o filtro de ar também? Não tem. Não, na verdade, assim, é para ficar encarando a bateria. Isso aí. Nunca aconteceu de puxar a etiqueta, o lacre? Não. Sensacional. Parte de relé do nitro? Esses relés, na verdade, não são das bombas elétricas. Tá. Até dá pra ver esse aqui é o escote da sonda wide, né? Sonda wide. Esses aqui são das duas bombas elétricas, porque tem uma bomba elétrica, que eu comentei antes. Eu uso linhas de combustível separadas para o nitro e para o motor. Porque o motor trabalha basicamente com a pressão constante, né? De 3 bar. E já na linha do nitro eu não consigo trabalhar com pressão constante porque o nitro ele é um pouco mais sensível, entendeu? Depende se o dia está mais quente, que nem hoje o carro tu vai ver que ele vai estar mais gordinho quando a gente for andar, né? Porque o dia está bem mais quente, enfim e tal. E não existe uma correção, né? Tipo... Isso, daí a correção eu faço por aqui, né? Quando muda bastante eu faço por aqui. Tá vendo que tem uma porca borboleta no dosador aqui, eu solto ela e dou uma certinha. Eu usava muito quando eu andava mais na pista, né? Principalmente eu tenho andado menos. Porque daí tu chegava lá no dia, tava mais quente, tava mais frio, tava um pelinho, tirava um pelinho. Hoje você reparou enquanto tá a mistura ou não? Quanto foi? Foi gordo. Na verdade não, é que assim... Com nitro você anda mais gordo? Eu ando bem mais gordo. Eu ando com 75, 72 de sonda, porque eu gosto de toda essa brincadeira, mas eu tento, vamos tentar ser o mais seguro. Não é o mais ideal. Podia render mais potência. Se tivesse lá na casa dos 80, né? Um pouco mais pobre? Sim, podia, mas eu falei, é 12 anos que tá aguentando, então acho que eu não tô tão errado. Com certeza. Então, fica um pouco mais gordinho, fica um pouco mais rico, tem algumas, a gente sabe, contamina um pouquinho mais o óleo, enfim, mas a ideia... contorna fazendo a manutenção adequada de como o equipamento está ajustado. Acabou. Isso aí. Exatamente. Sensacional. Senhoras e senhores, vamos parar por aqui. Eu vou colocar as câmeras no carro e a gente vai sair para dar uma volta. E não entenda mal, eu não estou pedindo para dirigir o seu carro e nem estou falando que você dirige mal. Mas é sempre estranho você andar no passageiro num carro que é mais agressivo, sabe?